No vídeo de hoje nós vamos entender como é que a gente pode deixar a área aqui ao nosso gosto, ou seja, a tela apresentável para as nossas finalidades. Eu vou começar do passo zero, como se eu estivesse instalando a nova versão a partir de agora. Eu estou usando aqui a versão 2.91.2, mas vai servir para todas as versões, tá, pessoal? Bem, nós vamos ter de imediato a tela de apresentação da versão e aqui nós temos a configuração rápida, onde nós temos como determinar a linguagem que nós queremos aí da interface. Aqui eu posso substituir, se quiser, para o português Brasil, mas eu vou mantê-la aqui no inglês, já que os tutoriais que eu faço junto ao canal, ele tem uma finalidade universal. Em Shortcuts, eu vou escolher que tipo de atalhos eu vou usar nessa versão, e eu posso usar atalhos Blender nessa versão, na versão 2.7, ou então de programas que são compatíveis aí com o mercado. Aqui em Select With eu tenho como determinar qual é o botão de seleção que eu quero usar aí no recurso. Eu estou usando o botão esquerdo como botão de seleção. Esse é o padrão. Spacebar eu posso determinar qual é a função que eu quero dar para a barra de espaço. Se eu quero que ela execute o player na timeline, que ela seja uma barra de ferramentas ou uma barra de pesquisas. Aí vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu sempre mantenho como play, tá? Aqui em temas, eu posso definir qual é o tipo de interface que eu quero ver na versão que eu vou usar. Então eu posso usar essa, que é o Blender Dark, eu posso usar o Blender Light, posso usar qualquer tipo que aparece aqui, ó, e escolho da melhor forma possível qual é a interface que eu quero gerar aqui junto ao programa. Eu vou mantê-lo aqui em Blender Dark. Aqui embaixo eu tenho como carregar as configurações do programa anterior, onde eu já tinha ajustado ao meu gosto. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou dar um Save News. E aqui eu tenho a tela de apresentação, já com a opção de abrir um arquivo para essa área principal, para 2D Animation, para escultura, para VFX ou Video Editing. Aqui eu tenho como abrir pastas, procurar referências pela internet, e arquivos que eu tenha recentemente baixado, tá? Mas eu não quero nada disso, eu simplesmente vou entrar na área, está aqui a minha interface inicializável do Blender. Poxa, Luciano, eu não queria interface desse jeito, eu quero ajustar o meu gosto. Então é isso que nós vamos entender como fazer aqui. Então eu vou mostrar a vocês como é que eu geralmente uso a minha interface de apresentação inicial. E vocês podem usar essa referência como ideia para vocês fazerem da forma que vocês quiserem. Primeiramente, eu mantenho a timeline um pouquinho mais alta, para eu poder enxergar aqui, ó, essa linha, que é a linha de animação. Eu vou usar o cursor na área principal, que é a 3D View, vou usar o scroll para diminuir, e vou deixar nesse distanciamento para que eu possa ver a câmera e a lâmpada. Agora eu sempre uso aqui um recurso usando essa vista, que é a vista em modo sólido, usando essa opção aqui, Shade, no modo Random. Por quê? Porque cada objeto que eu adicionar aqui, ele vai ter uma colorização diferente em relação ao anterior. Isso ajuda bastante nesse tipo de uso aqui com a vista em modo sólido. Esse tipo de coloração aqui, ela não vai ser renderizada, tá, pessoal? É apenas uma colorização de referência. E eu quero também, nesse recurso aqui do Shade, usar o Cavity para dar o quê? Essa aparência aqui, ó, dessa cavidade aqui nas extremas, que é na borda do objeto, para gerar esse efeito interessante. Então eu quero que minha interface comece assim. Se eu quiser dar uma cor diferente aqui para o grid, eu posso também vir em Shade, na opção Viewport, eu posso selecionar um fundo diferente aqui, para dar uma coloração nesse fundo, para que ele não seja aquele cinza. E aqui eu posso determinar também o meu ponto de vista da câmera. Então, se eu ativar a câmera, movimentando o scroll do mouse, eu estou movimentando a área ou afastando a área, mas eu não estou com a câmera travada. Então, se eu quiser travar a câmera, eu posso simplesmente abrir o menu que fica oculto aqui na direita, com a tecla N, clicar em View e usar essa opção Camera to View para travar essa câmera. Agora, se eu usar o scroll, veja que eu afasto ou aproximo, ó, a região e a câmera está travada aí nesse ponto. Vou usar o N para sair e vou clicar aqui na vista de câmera para sair da visão de câmera. Então é assim que eu configuro a minha área de trabalho.
Agora eu queria também que na minha área, na hora que eu inicializasse, eu já gerasse as configurações prévias que eu geralmente uso para fazer a renderização ou para criar o arquivo, que é um arquivo de vídeo que eu geralmente uso nos meus experimentos. Então, para isso eu posso usar o render, e aqui no render vocês vão ver que eu tenho um sampling com a taxa de amostragem para o Eevee, que é o renderizador de forma interna no Blender, com 64. Então, para tornar isso mais leve na renderização de demonstração, geralmente uso com 16. Agora, se eu trocar para o Cycles ele já gera um render aqui com uma maior qualidade, com 128. Eu vou mantê-lo aqui em 32. Por que eu faço essas configurações? Porque sempre que eu precisar utilizar os experimentos, eu não preciso ficar mexendo nisso aqui para baixar o sampling, que é a amostragem aqui do render. Eu já deixo ele dessa forma, tá? Outra condição também que eu uso aqui é o formato do arquivo que eu vou gerar nas minhas renderizações. Então eu clico em Output e vou definir a dimensão dos meus vídeos. Veja que no padrão inicial ele vem com 1920 por 1080. Eu não quero usar isso tudo, eu quero usar o padrão HD. Então eu deixo geralmente com HD TV 720 e vocês vão ver que ele já gera aqui um vídeo com a qualidade menor de resolução, 1280 por 720. E o percentual, que é o tamanho do render, exemplo, se eu der um render aqui, ó, vocês vão ver uma tela grande aparecendo. Eu vou deixá-la apenas com 50. Então eu boto aqui 50%. Se eu der o render, aquele telão vai transformar nessa telinha menor. Isso agiliza os processos quando eu preciso fazer a demonstração do efeito. Então, configurado isso, eu venho aqui para o arquivo de saída. Se vocês notarem, ele já traz um formato aqui de imagem em PNG. Como eu sempre gero vídeos, eu posso vir aqui e usar AVI JPEG. Eu já quero que ele inicialize já com essa condição aqui, AVI JPEG. Então, como eu vou usar o AVI JPEG, eu habilito o RGB e o Quality já deixo em 100%. Há um detalhe aqui nessa tela que a gente ainda não deu importância. Se vocês olharem aqui embaixo, nas versões antigas do Blender nós tínhamos a descrição da quantidade de vértices, arestas, faces, do tamanho do arquivo. E nestas versões atuais nós não temos mais esse tipo de informação. Então como é que eu faço para ver as informações pertinentes ao número de vértices, arestas e faces de um objeto? É só a gente clicar aqui no Overlays e clicar nessa opção ó, chamada Estatísticas. E vai aparecer aqui nesse canto superior esquerdo as informações do objeto, a quantidade de vértices, de arestas, de faces e de triângulos que o objeto tem. Então, é uma das formas que nós temos, né, de ter essas informações pertinentes na área. Então, vocês podem deixar ativo ou não deixar ativo esta informação. Então, eu já tenho aqui mais ou menos a tela de inicialização que eu quero aí junto ao programa. E agora, Luciano, como é que eu salvo essa referência para eu utilizar sempre que o Blender se abra? Então, se eu vier aqui, File, vocês vão buscar essa configuração chamada Defaults. É nela que nós vamos salvar as modificações que nós fizemos na área. É o Save Startup File. Pronto. Clicando aqui, Save Startup File. Essa tela que nós gravamos, ela sempre irá aparecer na inicialização do Blender. Portanto, se eu tentar sair do programa e tentar executá-lo novamente, percebam que ele já vem ó, com a tela no padrão que nós usamos aí para referência. Se você não quer mais utilizar o recurso, vocês podem vir aqui em File, Defaults, e vocês vão usar essa configuração chamada Load Factory Settings. Ele vai resetar para a configuração normal aí que ele vem na inicialização padrão de fábrica. Clicando aqui, ele volta àquela condição natural. Fica aí a dica, bom uso do recurso e bom proveito aí da interface ao vosso modo. Até o próximo vídeo.